Bem-vindo a todos, boa tarde. Meu nome é Diogo, sou estudante aqui na faculdade e a gente vai começar o painel. A gente tem aqui 3 líderes do empreendedorismo no Brasil e a gente vai estar discutindo empreendedorismo fora do Vale e por que o Brasil é um ótimo lugar para isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para eles. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thaís Gasparian, eu sou sócia da área de Societário M&A do Matos Filho e presidente do Harvard Alumni Club of Brazil, que é a associação de ex-alunos de Harvard no Brasil. Primeiro de tudo, gostaria de falar que eu estou super honrada em poder moderar esse painel. Queria agradecer o convite, agradecer a organização por preparar esse evento super especial aqui para a gente. Nossa plateia que veio nos prestigiar. Eu sei que a concorrência tá dura aí com os outros painéis, então muito obrigada. E, claro, obrigada aos nossos painelistas. O papo aqui que a gente vai bater é sobre empreendedorismo fora do Vale. Por que investir no Brasil? E para falar sobre esse tema, nada melhor do que ter aqui com a gente 2 pessoas que são super protagonistas nesse mercado e que eu acho que tem visões complementares, né? Do ponto de vista, a gente tem aqui a perspectiva do empreendedor e a perspectiva do investidor. Eu acho que o investidor é um pouco empreendedor também, mas depois ele conta um pouco mais sobre isso. Eu vou falar bem pouquinho sobre vocês, porque eu quero que vocês contem a trajetória de vocês para eles. Mas, resumidamente, eu tenho aqui o Lucas. O Lucas é co-founder e CEO da Nomad, que é uma fintech brasileira, que começou aí em 2020 e que, em tão pouco tempo, já alcançou um valuation super relevante de 1,8 bi de reais. E tenho aqui também o Eric. O Eric é sócio fundador da Monax, um fundo de venture capital que é super pioneiro no Brasil, nesse mercado. Vocês já estão há mais de 18 anos nesse mercado, com vários investimentos muito bem-sucedidos, inclusive na Nomad. Bem-vindos e obrigada. Obrigado. Bom, vamos começar a falar então sobre a trajetória de vocês. Lucas, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória, como é que você decidiu empreender, qual foi o seu caminho até aqui. E aproveita, conta um pouquinho sobre a Nomad, o que ela tem aí de diferente, de especial. Legal. Bom, obrigado também. Feliz por ter muita gente aqui com quem eu já troquei algumas ideias em alguns momentos e também já estive aqui há 15 anos. Em 2009, eu estava chegando aqui para fazer meu mestrado, meu MBA em Harvard. Naquela época ainda era um momento em que no Brasil o ecossistema de tecnologia muito incipiente. A Monax era um dos desbravadores daquele momento. Durante o mestrado foi quando eu fui apresentado ao que era esse ecossistema de tecnologia aqui nos Estados Unidos e comecei a explorar. Depois de alguns anos, a Monax me apresentou ao fundador do Viva Real, uma das startups que a Monax tinha investido, e foi ali que começou uma jornada de 2012 a 2020. Fiquei esses quase 9 anos. Essa jornada se encerrou com a venda da empresa. Enfim, ao longo desse processo, o Viva Real substituiu o fundador como CEO em algum momento. A gente fez fusão, cresceu. Então, foi uma jornada legal, empreendedora. Foi certamente essa experiência que me moldou para o que veio a ser essa nova etapa, que é a Nomad. 2020, no processo aí de transição, esperando a aprovação ali da venda da empresa. O Eric, a gente estava lá explorando ideias, oportunidades, o que fazer depois da Nomad. E o Eric foi lá e falou assim, pô, Lucas, tem um pessoal aqui querendo fazer uma tal de Nomad. O Patrick, que eu conhecia, que era cofundador do iFood, de outros carnavais, o Eric comentou, o pessoal está aí explorando essa oportunidade, talvez faça sentido você se juntar a esse time. E aí a Nomad, para resumir tudo isso e não ficar falando muito mais, a Nomad é essa solução para oferecer para os brasileiros a oportunidade de ter acesso a um sistema financeiro americano, ter uma solução simples para você fazer envios, né, de moeda para
uma conta garantida nos Estados Unidos e acesso a pagamento, cartão, investimentos, todas essas soluções para ajudar na diversificação do patrimônio. Acho que é isso que a gente faz. Só para pegar um gancho, você mencionou que veio aqui para Harvard, fez o MBA, certo? O que você acha que mudou? Isso mudou a tua trajetória de vida? Teria sido tudo diferente se você não tivesse vindo para cá? Conta um pouco. Difícil a gente entender quais os caminhos pelos quais a gente teria passado, e é sempre muito particular o impacto que uma experiência como essa tem na vida de cada um. Na minha, especificamente, eu era consultor antes, então eu trabalhava na BEM. E quando eu vim, eu já vim interessado em fazer outras coisas. Como eu comentei, em 2009 não era um momento em que startup e tecnologia no Brasil era algo sexy. Né? Startup, pega os unicórnios hoje, Nubank não tinha sido lançado, 99, podemos pegar aí, a grande maioria não existia. Então, por acaso aqui eu fui, como é que eu posso dizer, influenciado pelo ecossistema daqui. Então, para mim, mudou, né? Mas é sempre muito particular. Cada pessoa se aproveita das oportunidades que uma graduação, uma pós-graduação oferece para cada uma dessas pessoas quando elas têm esse tempo. Então, para mim, acho que foi isso. Legal. Eric, agora eu quero falar um pouquinho da sua trajetória, né? Aí no começo eu falei, né? Eu acho que você mostra um pouco da visão do investidor, mas você também é um empreendedor, porque você fez um move de carreira lá atrás, veio, né, do private equity, foi para venture capital e resolveu fazer isso 18 anos atrás, quando ninguém nem sabia o que era venture capital aqui no Brasil. Queria saber qual foi o clique que deu para resolver aí partir para esse mercado super novo no Brasil. E conta um pouquinho da Monax também para a gente. Legal, obrigado, Thaís. Primeiro, agradecer de novo o convite para estar aqui, fazer esse painel. E a Hack agora há pouco, mas muito legal estar aqui na Brasil Conference. E um prazer especial dividir esse painel com a Thaís e com o Lucas. Eu acho que o Lucas, até como ele falou já da trajetória dele, é um exemplo muito legal de, vamos dizer, dessas parcerias de longo prazo, né? que a gente sempre quer construir no venture capital e no empreendedorismo, que acontece tantas vezes nos mercados mais maduros, ainda é recente no Brasil, e eu acho que a gente tem essa parceria desde 2012, assim, que é muito, muito especial. Então, é muito legal estar aqui fazendo essa conversa. Com relação à minha trajetória, eu também trabalhei em consultoria. Eu comecei minha carreira na McKinsey, lá quando a McKinsey abriu o escritório, fui um dos primeiros ali nos anos 90. Ninguém sabia direito o que era consultoria na época. Então também eu já gostava das coisas que estavam começando, né? Depois que a McKinsey cresceu muito, também ficou cá entre nós mais chato. No começo era legal, era um time pequeno. Então. E depois a minha outra experiência relevante foi na General Atlantic. Eu entrei na GA, eu já queria mudar para o mundo de investimentos. Eu sempre fui um super entusiasta de tecnologia, adoro tecnologia, embora não tenha um background de tecnologia. Eu sempre gostei muito do tema de tecnologia, inovação, impacto da tecnologia na sociedade. E aí eu fui para a General Atlantic, eu tinha um amigo que trabalhou lá, que me apresentou, e foi incrível. Eu entrei lá em 99, que foi o ano do dot-com boom, muito parecido com 2021 em alguns aspectos, né? E depois do crash da Nasdaq, primeiro eu abri um pequeno escritório da General Atlantic no Brasil, era uma salinha lá na Regus, e depois do crash da Nasdaq, eles me convidaram para ir para os Estados Unidos, e eu fui para Nova York, trabalhei lá, né, alguns anos. E, na verdade, você falou de private equity, realmente, a General Atlantic, na época, fazia as duas coisas. Eu tive a sorte e a oportunidade de ver, ao mesmo tempo, trabalhar em early stage, venture capital, que eles faziam na época, não fazem mais, e também o chamado growth equity. Não era um super private equity, mas era o growth equity de tickets maiores, né? Uma coisa mais, né, de engenharia financeira, mais transacional, mais deal making, né? E o early stage era essa questão da parceria com os empreendedores. E eu, na verdade, naquela época, pude comparar as duas coisas e falei, me apaixonei pelo early stage. Aí também conheci um pouco de Silicon Valley através de alguns co-investimentos que a GA
né? Tinha com Sequoia, Kleiner Perkins na época. E aí eu falei, pô, ninguém está olhando para essa oportunidade no Brasil. Então, falando, para não me estender muito sobre Monax, a GA decidiu, naquela época, sair fora do early stage, falar, não, nós só vamos focar em growth e nós não vamos olhar para a América Latina por um tempo. E eu queria fazer early stage no Brasil. Então, eu saí da GA e voltei para o Brasil. Era impossível de captar, porque eu queria captar um fundo, mas a taxa de juros era 20% na época, ainda maior do que hoje. E muita gente tinha perdido dinheiro ali no crash, ninguém queria saber de tecnologia, internet, ninguém sabia o que era venture capital. Mas aí tem que ter um pouco de sorte. Eu encontrei com um amigo de longa data, o Fábio Igel, cofundador da Monax, que adorava investir como angel investor em empreendedores e tinha um talento muito legal para isso. E a gente teve uma conversa um dia, eu contei para ele da visão, da minha experiência, de falar, pô, ninguém está olhando para isso, de fazer um fundo, né, inspirado nas melhores práticas de Silicon Valley no Brasil, fazer da maneira certa, né, tinham tido tentativas. E ele falou, pô, vamos fazer. E a família do Fábio foi o nosso primeiro LP, nosso primeiro investidor, e a gente fez esse primeiro fundo pequeno em 2005. Apesar de todos os nossos amigos e amigas mais brilhantes acharem que a gente estava louco. E de falar, você não vai, a venture capital nunca vai dar certo. Por isso. E eram boas razões. Mas a gente falou, vamos lá, vamos fazer. E a gente começou sabendo que ia demorar. Aí é outra história. E estamos aqui, 18 anos depois, e tem sido uma jornada empreendedora, né, de construir também, além do papel de investidor, como você falou. Muito legal saber da trajetória de vocês. E que bom que vocês se encontraram aí no meio do caminho da história de vocês. Falando ainda de carreira, e queria continuar aqui com você, Eric. Recentemente eu li uma pesquisa que mostra que os jovens da América Latina, eles têm se interessado cada vez mais por startups, empreendedorismo. Tanto que a pesquisa mostra que uma parte muito relevante das pessoas que foram ouvidas, né, elas têm ou têm interesse em trabalhar numa startup, ou de criar um negócio, uma startup, e muitas já criaram seu próprio negócio, ainda muito jovens. Você acha que tem acontecido isso, uma mudança assim, de mindset, um novo mercado, né? As pessoas, quando se formam, até mesmo antes de se formar, elas procuram, fazem uma opção pelo empreendedorismo. E você acha que tem uma ligação entre empreendedorismo e a juventude, de certa forma? Ótima pergunta. Eu acho que não só está acontecendo essa mudança cultural, como ela é a razão pela qual a gente está super otimista com relação ao futuro de empreendedorismo e de venture capital no Brasil. A gente fala muito sobre isso, que quando a gente começou, a gente fazia apresentações nas melhores escolas no Brasil, né, nos undergrads do Brasil, mas mesmo MBAs aqui, e a gente falava sobre venture capital, sobre empreendedorismo, isso em 2005, por vários anos, e a gente juntava as pessoas num auditório assim e perguntava no final, e aí, quem que quer ser empreendedor? E ninguém levantava a mão por vários anos, não é brincadeira, ninguém levantava a mão. Empreendedorismo era ou para os loucos ou para os losers na época, porque era tanto risco, era um negócio assim. Ninguém via, né, porque tinha esse estigma. Tinha o estigma do fracasso também. Quem tentasse e errasse ia ficar com esse estigma, então tinha um alto risco. Então era muito difícil tomar essa decisão. Então quando a gente olha hoje, né, tem pesquisas que indicam 40%, 50% dos jovens querem ou empreender ou trabalhar numa startup para aprender e para depois empreender. Eu acho que isso, considerando a energia empreendedora que tem no Brasil, e a gente sempre viu isso, sempre viu, olha, vai ser um terreno fértil para empreendedorismo no Brasil. Empreendedorismo por opção, né, o empreendedorismo que tem um parceiro desde o início investindo. Então a gente viu essa tendência e hoje, como você fala, é incrível ver, e até bom, aqui, esse evento é uma amostra também desse interesse todo. Então eu acho que tem isso, tem outro aspecto que também não é só quantidade, é qualidade, né? Os empreendedores estão construindo empresas de classe mundial, estão empreendendo mais de uma vez, como é o caso do Lucas, uma, depois outra, e vai usando a experiência. Então eu sou muito otimista com relação ao futuro por causa disso. Bacana. Então, eu vou voltar para o Lucas e aproveitar e perguntar. Então, olhando para o empreendedor, né, quais são os maiores desafios para você empreender?
Estamos falando de Brasil? Estamos falando de um cenário geral? É uma pergunta ampla, né? Porque desafio todo dia, o dia inteiro, né? Constantemente. Mas se a gente fosse pensar mais delimitado ao momento inicial de se lançar, né? A uma jornada empreendedora, talvez o Eric, com o chapéu de investidor, certamente vai poder falar com propriedade. Mas é uma jornada muito insana, né? É uma jornada com muita chance de dar errado. Muitos dos empreendedores, ao longo desse processo, eu diria que a grande maioria, são movidos por algo muito irracional ao começar essa jornada. Absolutamente os saltos ao longo desse processo, em se dando certo, os saltos internos, nos desafios pelos quais a gente passa, em construção de time, em validar o produto, em acelerar o crescimento, em explorar os diferentes stakeholders e as externalidades. Esse processo é absolutamente não mapeável. Essa é a verdade. Então, o se jogar, e aí tem um paradoxo, o se jogar para construir uma oportunidade no início, que você precisa convencer um time, um investidor, clientes, de topar entrar com você naquela jornada, precisa ser absolutamente racional, porque certamente o que vai acontecer no estágio 2 é diferente daquilo que você previa. Então, esse é um grande paradoxo. A predisposição, o ímpeto para se construir aquela semente inicial para fundar um negócio, ele precisa ser desprovido de razão, porque os passos a gente não consegue prevê-los. Então, para mim, esse é o principal desafio quando você vai lançar um negócio. Olha que louco, eu tenho que chegar para o Eric e falar: Eric, estou pensando em fazer um negócio aqui. Mas a pergunta número 2 ou 3, é bem possível que eu tenha uma baixíssima convicção ou que a probabilidade daquilo não acontecer é muito alta. Então, olha que dificuldade para um empreendedor se colocar naquela posição de: confia em mim, estou fazendo um negócio aqui que possivelmente vai ser muito diferente daquilo que eu te falei. Então, acho que esse é o principal desafio. É muito paradoxal. Então, vem com uma carga de emoção muito grande e precisa querer muito, né, para fazer. Eu imagino que zona de conforto seja alguma coisa bem rara. Acho que é difícil para você, para o empreendedor, né? Imagino até rotina, né? Ainda deve ser super difícil chegar lá. E do ponto de vista do investidor, agora chapéu investidor, quais são os principais desafios? Bom, tem muitos também, né? Porque eu acho que o venture capital de estágio inicial é o que mais se assemelha a esse risco do empreendedorismo, né? É o que mais está ali perto dessa chamado power law, né? Que poucas vão dar certo, né? Até eu acho que o Lucas falou uns pontos super importantes, só para aproveitar esse gancho. Bom, a gente também, em venture capital de early stage, tem um dado que eu ouvi, eu até deveria saber a fonte aqui, mas vou procurar e passo, mas que só 5% dos fundos de venture capital early stage chegam ao ponto de receber taxa de performance. Então também tem um risco muito grande em venture capital de early stage. A gente demorou 12 anos para ter a nossa primeira taxa de performance. Então resiliência é fundamental. Acreditar, confiar no próprio taco e resiliência. E isso vem muito de uma postura otimista e de uma postura até não tão racional. Porque os pessimistas, os racionais, até parecem bem mais inteligentes, mas quem muda o mundo são os otimistas, são os empreendedores, são quem acredita que vai dar certo. A maneira como a gente lida, porque também você não pode ser simplesmente otimista ou passional totalmente
no mundo dos investimentos, porque a gente tem que captar investimentos, investir e dar retorno. A maneira como a gente controla isso sem atrapalhar o empreendedor, quer dizer, manter o alinhamento com o empreendedor, mas ter esse lado, é a diversificação de portfólio. Então, o que não faz sentido é, se você for investidor, investir em uma empresa de estágio inicial. Eu não recomendo. Né? Para você investir, você tem que investir em 30. Porque algumas vão dar muito certo, algumas vão ser ok e várias não vão dar certo. Mas, em todas elas, é muito importante que você tenha essa parceria com o empreendedor em bons momentos e maus momentos. E que porque se você for tentar, eu não quero, por exemplo, eu não quero perder, ter certeza que eu não vou perder em nenhuma, você não vai investir em nenhuma. Aí você não vai construir um portfólio. E é no portfólio que você tem essa chance de ter uma que é um retorno desproporcional. Então, eu acho que o lado racional, que compensa isso do lado do investidor, é muito em volta da construção de portfólio. Não só em construção de portfólio de setores, ou de perfis de empreendedores, ou de estágios, né, dentro do early stage. Interessante. Aproveitando até o gancho, Eric, a gente acompanhou aí uma fase muito, muito rica, né, de investimentos, aí um boom de VC até mais ou menos 2021. E depois a gente viu uma fase mais difícil, né, de um pouco mais de escassez de recursos, alguns down rounds também. Então, eu queria saber se você acha que a gente superou essa fase. Você acha que a gente teve um aprendizado com essa fase? Se você está otimista para os próximos anos. Bom, acho que pela sua fase anterior... Otimista a gente está e também vem um pouco da experiência. Eu tive essa possibilidade de ter vivido duas fases parecidas, né, que foi esse final dos anos 90 e essa fase de 2018 a 2021, que foram fases de mais, né, aquela exuberância irracional, como disse lá o Alan Greenspan, lá atrás. Então. E essa foi até mais acentuada, né, por causa da taxa de juros muito baixa, a abundância de capital, e também muito investidor que não era de venture capital, que não tinha experiência de venture capital, vindo para o mundo de venture capital. Né? Então você tinha os hedge funds, os crossover funds, os asset managers, as family offices, os corporations, todo mundo achou que podia fazer venture capital sem saber. E foi investindo. Então, 2/3 desse capital todo era de investidores que não tinham uma história de investir em tecnologia e venture capital. E esse capital que foi embora. Então, eu não vejo essa correção como... É um back to basics. Essa correção é saudável para o mercado. É bom, porque faz todo mundo focar nos fundamentos certos. E a gente investir com mais eficiência de capital. Aquela é a anomalia. Agora, a gente está, como depois de toda... Aquilo foi uma espécie de over-appreciation e agora tem um over-correction natural, que é super importante dizer que essa queda, né, na América Latina, né, a gente foi de 4 bi em 2019, 4 bi em 2020, para 17 bi investidos em 2021, né, no mercado como um todo. Depois caiu para 8 em 2022, mas muito concentrado no comecinho, que ainda pegou aquilo, e 3,5 ano passado. E esse ano deve ficar talvez em 4, mas ele voltou, não é que desapareceu, ele só voltou para uma linha anterior, e eu acho que a América Latina ainda tem também, subpenetrada, né, tem subpenetração de venture capital comparando com outros emerging markets, mas o mais importante também é considerar que essa correção não é só do lado da oferta de capital. Caiu muito o mercado porque os investidores não querem investir, estão mais seletivos. É verdade, mas também tem muita empresa boa que decidiu não captar, porque está estendendo sua pista, está falando, eu não quero captar agora que o valuation está mais baixo, vou me diluir mais, ou vou fazer um flat round. Não, eu tenho capital, que eu captei bastante lá, eu vou esperar. Então tem os dois efeitos, é importante ver que tem os dois lados, não é só, o capital sumiu. Não, tem 300 ou 400 bilhões de dólares de dry powder no mundo procurando boas oportunidades. Legal. Bom, estou preocupada com o tempo, então eu vou para a pergunta principal agora, né? Por que investir no Brasil? O que o Brasil tem de diferente para ambos? Quer começar, Lucas? Não, posso começar. Cuidado com o tempo, né? Sou prolixo, às vezes eu estouro.
a gente poderia ficar aqui falando de forma ampla, talvez, e também ufanista, mas independente de todas essas abordagens, acho que tem algumas coisas que são fundamentos, né? Primeiro, mercado grande crescendo, ponto. Com estrutura, democracia e afins. Acho que não se discute isso. Segundo, o fato da existência de setores estratégicos no Brasil, eu acho que cria N outras oportunidades, dado que as indústrias estão todas relacionadas, né? Tem muita coisa ainda a ser explorada. Talvez no mundo de tecnologia seja natural que sempre existam os copycats e se aproveitar de modelos que existem, mas ainda existem muitas oportunidades que vão ser proprietárias dentro do Brasil. E por fim, talvez aquele que seja o mais tático, mas que para mim é bastante estratégico, é o fato de ser absolutamente competitivo em custo, o Brasil. E existe talento, e essa questão de escassez, eu acho que eu sou um pouco contra o senso de que no Brasil tem escassez de talento. Essa é sempre uma relação versus a oferta e a demanda. Eu acho que no saldo, eu não acho que tem tanta... No saldo, considerando um empreendedor que está recrutando, eu não acho que existe toda essa escassez. Não acho que é muito diferente de outros mercados. Mas o ponto acho que sim, tem uma questão de competitividade de custo que faz com que o Brasil seja um bom território para pensar em negócios mais globais. Talvez o nosso caso da Nomad seja uma exceção, porque a gente tem um negócio cuja receita em grande parte é em dólares e os custos em grande parte estão em reais. Então tem até uma oportunidade aí nessa arbitragem. Mas então, se eu fosse resumir, não consumir muito mais tempo, eu acho que tem esse mercado grande em crescimento, com fundamentos legais, tem setores estratégicos ainda a serem explorados, conectados com todas as outras indústrias que criam essa oportunidade, e a gente é competitivo em custo. Essas são, acho que, grandes variáveis que colocam o Brasil no centro daqueles que são bons lugares e boas oportunidades. Obrigada, Lucas. E você? Acho que o Lucas já cobriu praticamente tudo. O que eu falaria do ponto de vista de investir como venture capital e empreendedorismo, eu sempre lembro da frase lá que para um empreendedor um problema é uma oportunidade. Então, a gente é o paraíso das oportunidades, né? Tem um monte de ineficiências, um monte de problemas para serem resolvidos. Mas o mais legal é que hoje tem uma geração já provada, experiente de empreendedores, que já desenvolveu skills diferentes que não existiam antes, que é um skill, por exemplo, de hipercrescimento. Né? Não tinha esse skill de você fazer uma empresa que cresce 30% ao mês. Hoje tem esse skill. Skill de expansão internacional. Ainda está um pouco sendo provado, mas você já tem empresas que estão expandindo pan-regional. Então tem skills novos, empreendedores provados, e tem uma oportunidade incrível pela frente, porque tem um monte de ineficiências para serem resolvidas. E a gente tem um momento também de mercado mais interessante, onde os valuations são mais realistas, onde tem os empreendedores provados. E tem essa também assim, disrupção toda, né, de AI, que vai trazer ainda mais oportunidades de você melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, que são grandes problemas, não só no Brasil, em emerging markets como um todo, na América Latina. Então, eu acho que tem muita coisa para ser resolvida pelos empreendedores e a gente já teve essa primeira fase de formação desse ecossistema. Então, a gente está muito melhor posicionado do que 10, 15 anos atrás. Eu acho que os próximos 10, 15, 20 anos vão ser incríveis. E aí, rápido, por causa do nosso tempo, por exemplo, quando você olha para Silicon Valley, ou mercados mais maduros, o risco lá é muito um risco de inovação. Você tem que inovar para construir alguma coisa. E o risco é inovação e é um risco de competição. Tem gente que fala, abrir uma empresa nos Estados Unidos é super fácil. Tudo bem, mas você abre uma empresa, no dia seguinte tem 20 empresas fazendo a mesma coisa que você faz. Difícil inovar, difícil competir, e as melhores são incríveis. No Brasil, o risco é mais de execução hoje. Mais do que de inovação. Agora, o nosso sonho lá sempre foi que o Brasil gere inovação global. Essa é a próxima fase. E vai acontecer e está acontecendo. Mas ainda uma boa parte das oportunidades é risco de execução. E esse risco de execução, quando você tem empreendedores cada vez mais
experientes e provados, esse risco de execução cai. Então a gente vai ter menos risco para as oportunidades onde é risco de execução, e a gente está começando a ter mais oportunidades, empreendedores cada vez mais ambiciosos e confiantes para fazer coisas pensando no mercado global, que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, por essas duas razões, eu acho que é um momento muito legal. Bacana. Puxa, eu queria continuar o papo, mas a gente está obedecendo aqui o time. Então, vou agradecer aos nossos painelistas, nossa plateia. E quem quiser continuar o papo também, o Lucas e o Eric vão estar aí. Bem lembrado, fazer um pequeno jabá. Amanhã às 2h, a gente tem uma info session. A gente tem oportunidade de summer job, oportunidade para a gente formada. Tem inclusive vaga de chief of staff para trabalhar diretamente comigo. Então, quem quiser, estaremos por lá. Vai ser divulgado no e-mail de todo mundo, dos alunos, /formandos. Eu não perderia essa oportunidade. Olha, obrigado. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.